Boa noite. Boa noite, sua bênção. Bem-vindo, padre. Deus abençoe, sua bênção. Muito obrigado. Deus abençoe. Então, padre, é uma alegria muito grande, né, ter o senhor esta noite aqui conosco. Nós estamos realizando uma jornada em defesa da vida e da liberdade. Tivemos na primeira noite a presença de Dom Adair, na segunda noite a presença do padre José Eduardo, né? Dom Adair falou sobre os 5 princípios inegociáveis, os 3 princípios inegociáveis, e o padre José Eduardo, né, tratou sobre como combater a cultura da morte, né? E hoje nós estamos, então, temos a graça do Senhor para tratar sobre a revolução cultural, né? Então, se o senhor puder primeiramente fazer uma breve oração, pode ser? Com gosto. Vamos lá? Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, padre. Se o senhor puder primeiramente se apresentar um pouquinho, talvez nem todas as pessoas que estão conosco hoje conhecem o senhor, né? Então fique à vontade. Bem, obrigado, Padre Pedro. Então, eu sou o Padre Wander de Jesus Maia, sou sacerdote da Diocese de Santo Amaro. Para quem não sabe, a Diocese está na cidade de São Paulo. É uma das dioceses sufragâneas à Arquidiocese, criadas em 1989 por São João Paulo II, eram regiões episcopais que se tornaram dioceses. E vou fazer 21 anos de ministério sacerdotal daqui a poucos dias. Daqui a 2 semanas completo 21 anos de ministério. E, enfim, está aí já. É isso. Maravilha. O seu bispo foi o que me ordenou padre. Ah! Dom José Negri. Perfeito. Nosso querido Dom José Negri. É uma diocese muito, muito preciosa, né? Grandes sacerdotes. Padre Pedro, somos agraciados. Tivemos um primeiro bispo que foi muito zeloso, que enfrentou fortemente a teologia da libertação, enfrentou-a de frente mesmo, e reduziu muito, porque quando Santo Amaro se tornou diocese, a teologia da libertação reinava por aqui. E foi talvez a diocese que conseguiu um sucesso maior no combate à teologia da libertação. E nisso, Dom Fernando teve um mérito muito grande. E agora, bem sucedido pelo atual bispo diocesano, que vem fazendo aí um bom governo pastoral nos últimos 7 anos. Que maravilha. Muito bem, padre. Talvez muitas pessoas não estejam habituadas, né, a ouvir a expressão revolução cultural. O senhor pode colocar para a gente um pouco da onde vem essa expressão? Muitas pessoas, às vezes, ao ouvir isso, né, hoje pensam, mas será que isso não é uma teoria da conspiração? Nem todos estão muito antenados nessa questão, né, da batalha cultural, da nova ordem mundial. Então, o senhor fique à vontade para colocar e a gente vai conversando. Tá perfeito. Padre Pedro, deixa eu só subir um pouquinho o som. Se o senhor me permite, eu vou discorrer. Quando eu estiver exagerando no tempo, o senhor me corta, viu? Com toda a liberdade. Já faz a interrupção. Bom, a primeira coisa é que o termo revolução, ele precisa ser situado dentro do patrimônio filosófico cristão, porque ele tem uma raiz na própria rebelião de Lúcifer contra Deus. E a revolução não é uma outra coisa senão a própria oposição a Deus, a sua raiz. Onde é que ela tem início? Na oposição a Deus e na sua obra. Na oposição a Deus e a sua obra, para colocar melhor. Então, quando nós falamos de revolução, porque esse termo, guardem, vai ser essencial perpassarmos um pouquinho a história da redenção para chegarmos naquilo que é a revolução cultural, que é o último e mais avançado estágio da revolução. Sem a revolução cultural,
não seria possível os estágios seguintes da Revolução, que vão culminar em outra coisa. Quem quiser tomar nota, já tome. Porque assim, Padre Pedro, aos nossos amigos que nos acompanham, a Revolução tende a liquidar a obra de Deus. Não vai. Mas quer liquidar a obra de Deus, liquidando o quê? O que é natural. A Revolução ela vai culminar no antinatural, no desumano, e aí, enfim, de fato, num cheque mate definitivo no transhumanismo. Então, o que você vai terminar um processo de antinatureza, de desumanização, e aí, então, liquidando a natureza, o que é a realidade em si mesma, e desumanizando, você vai operar a transhumanização. Então, é importante perceber por quê. Chegarmos direto na Revolução Cultural sem fazer um prévio é um pouco inocente, porque isso tem raízes. E aí vamos voltar à questão da rebelião de Lúcifer contra Deus. Em si, ela já porta esse elemento de não aceitar a autoridade de Deus e a obra como ele fez, perfeita, irretocável. A obra de Deus é perfeitíssima, é irretocável. A revolução vai vir para a história com a expulsão de Deus, com a expulsão de Lúcifer do paraíso, da parte de São Miguel, né? aquele anjo de oitava hierarquia, portanto, um arcanjo que vai dizer: Michael, quem como Deus? Lúcifer, quisut Deus, quem como Deus? Quer dizer, eu vou usar um termo talvez coloquial demais, mas sem empobrecer, é mais ou menos como se ele dissesse a Lúcifer: se toca, né? Desculpe, né, Padre Pedro? Quer dizer, a gente sabe que nessa questão da angiologia o senhor é uma autoridade, tem que tratar com uma certa reverência, mas o fato é que como se ele dissesse a Lúcifer: se enxerga. Isso mesmo. Se enxerga, não é? Ok? Então, no momento em que Lúcifer é expulso do céu, ele arrasta a revolução para a Terra. Vai iniciar o processo revolucionário na queda dos nossos pais, os dois primeiros espécimes humanos, quando ele quer fazê-los pensar que eles podem ser Deus. E é um pouco da loucura da eliminação do natural, da lei natural, do natural, da natureza, melhor dizendo, da desumanização, é o ser como deuses. A luta vem, bom, ela se estende na história, e aí nós vamos ter, enfim, o processo de implantação da Revolução. Agora sim vamos dar um salto, para que não fique moroso. Na história da redenção, a Revolução vai ser atacar a Deus e a sua obra, atacando a sua Santa Igreja. Qual foi o primeiro ato da Revolução no tempo? Não vamos fazer aqui, porque eu acredito que vai ficar maçante e um pouco pesado. Mas nós vamos ter que voltar a um homem que, sem maldade no coração, mas se equivocou duramente, um frade franciscano da virada do século XIII para o XIV, né, Padre Pedro? Sim. Chamado Guilherme de Ockham, que é o primeiro que vai contestar a realidade dos seres, dizendo que, no fundo, nós tínhamos um punhado de nomes que designavam coisas, mas que nós não tínhamos em si. Ele ainda não tem toda essa formulação, mas os seres tais e quais nós poderíamos conhecer, o que nós tínhamos eram nomes. Aí ele vai criar uma navalha filosófica, um grande choque metafísico de compreensão do ser, que vai levar o seu nome a navalha de Ockham. E muito bem, ali está o pressuposto. 2 séculos mais tarde, uma série de pensadores que já vão estar bastante estragados na sua inteligência e no seu interior, por uma vida errante, provavelmente largada ao pecado, largada aos vícios. Pegue que todos os pensadores que serão denominados revolucionariamente humanistas, dando um exemplo, vamos pegar o Erasmo de Roterdã, foi sacerdote que celebrou uma Santa Missa, Padre Pedro. Erasmo de Roterdã, um padre que celebra uma Santa Missa e já deixa o ministério, tem alguma coisa muito errada. Eles vão fazer o adiantamento da Revolução no choque com a antiga via, a antiga tradição, com a via de sempre, da realidade mais bela, mais provada de todas as coisas, que foi edificada pela Santa Igreja. Eles vão fazer o primeiro choque naquilo que se chamará de
revolução cultural humanista ou renascimento. O que eles chamam de renascimento na grande historiografia recente, que é culturalmente revolucionária, é o que vai ser a primeira revolução humanista de índole, vamos dizer assim, já contestatória. Nós não temos Marx. Nós estamos ainda 300 anos, 3 séculos antes do advento. É um processo, né, Padre Pedro? Quer dizer, uma coisa vai puxando a outra. É isso que todo mundo tem que entender. Marx não surgiu como o gênio da lâmpada, num bung. Se não tivessem os pressupostos já, as primeiras crises anteriores, a contestação da ordem natural, a contestação da ordem sobrenatural, que é pior do que a contestação da ordem natural, as crises metafísicas desde os dias de Guilherme de Ockham, e aí passando depois por Descartes, por Kant. Bem, o que acontece é que a revolução avança muito quando os revolucionários, através desse pseudo-humanismo que quer tirar Deus do centro e colocar o homem, mas é um pretexto. A ideia é só essa, é só um pretexto para descristianizar a nossa civilização. É a ideia de vamos supervalorizar o homem, mas e quê? E com qual finalidade? Então vem o ressurgimento dos mitos pagãos e tudo isso na tentativa de reexplicar a origem do mundo, a origem do ser humano. Eles vão resgatar todos os mitos pagãos, paupérrimos, extremamente nocivos, que haviam sido superados e vencidos pela verdade cristã, pela evangelização, pela obra da igreja, que chegou à humanidade, levou a humanidade ao seu apogeu de fato espiritual e humano. E aí o que nós temos é que essa onda de contestação que esse humanismo destrutivo, que esse humanismo revolucionário vai desencadear, e até o próprio conceito dos estados modernos. Aí nós vamos ter que chegar a Locke, nós vamos ter que chegar a Locke, nós vamos ter que chegar a Spinoza, nós vamos ter que chegar, mas para isso aqui não ficar aula de filosofia para todo mundo, para não ficar chato. A verdade é essa. O que acontece é que vai se colocar os pressupostos para a mais demoníaca, a mais agressiva, a mais terrível de todas as revoluções. A Revolução Protestante. Essa é a revolução, Padre Pedro. Se nós quisermos entender o que vem depois, se dito por bons historiadores, bons intelectuais sequentes, mesmo do Brasil, que nós tivemos uma grande elite intelectual, sabemos disso, que eu diga aí a história do Corsão, do Jackson de Figueiredo e de outros, o que acontece é que, se a Revolução Francesa é a parábola da história, no ataque universal à civilização católica, isso só foi possível por causa do advento da Revolução Protestante. O mal que fez a Revolução Protestante, nós só vamos ter Revolução Francesa, nós só vamos ter Revolução Bolchevista, nós só vamos ter Revolução Cultural, nós só vamos ter Revolução Sexual, e agora nós só vamos ter a Revolução Globalista, transhumanista, que nós estamos avançando para o pico dela, porque foram retirados os fundamentos da sociedade. O que dava a sua liga, a sua amálgama, o seu peso, que é exatamente a Santa Igreja Católica e a autoridade infalível da Santa Igreja dada por Nosso Senhor de forma visível na pessoa dos romanos pontífices. Vem a Revolução Protestante. A Revolução Protestante é um ataque à civilização católica, racha a Europa no meio, exatamente. Ela consegue fazer o maior evento fratricida da história até então, que é pegar todos aqueles filhos da igreja que se apartam, que vão começar a perseguir os que continuam filhos da igreja. A revolução entra com muita força. Lembre-se, revolução, no dizer de um grande pensador dos nossos tempos. Isso sim, é preciso dizer, não há dúvida. Nem eu nem você somos membros, mas o Dr. Clínio Corrêa de Oliveira foi um pensador meta-histórico de um valor extraordinário. Quer dizer, a revolução ela atinge uma etapa nova, que é retirar a autoridade de Deus através de sua Santa Igreja de sobre o mundo, criando uma nova e falsa autoridade. Uma nova e falsa autoridade. E na Revolução Protestante existe um núcleo, né, que é um ataque ao sacerdócio e à Eucaristia. Ótimo, ótimo, Padre Pedro. Vai me ajudando.
Isso mesmo. O centro, quer dizer, Lutero tinha claro, se eu quiser destruir o papado, eu tenho que destruir o sacerdócio, eu tenho que destruir o altar. Ele falava o altar. O altar é a Santíssima Eucaristia, claro. Um binômio, dá para se entender. E aí você vê o ódio do demônio explícito exatamente aí. Porque a condição... Muitas pessoas hoje não conhecem aquele livrinho dele, famoso, né? O Cativeiro da Babilônia, onde ele destila todo o veneno dele em relação ao que nós temos de mais sagrado. Estupendo. Todo o ódio dele a tudo que temos de mais sagrado. Bom, decolada a Revolução Protestante, em 1517, quer dizer, aí nós já temos um outro problema que em 2017, alguma menção a celebrarmos uma revolução, não é possível. Celebrarmos um ataque à obra de Deus, celebrarmos um ataque a Deus e a sua obra, sua ópera maior, ópera omnia, que é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, mas muito bem, rachar a Europa, esse pensamento fluido, esse pensamento anticristão, com roupagem pietista de um neocristianismo protestante, fraudulento e falsificado, vai dar vazão, vai dar eloquência ao surgimento de uma nova classe intelectual anticatólica que vai desenvolver a concepção de história, de mundo, de Estado, de ser, que vai culminar no que? Na Revolução Francesa mesmo. Vai culminar na Revolução Francesa. Se vocês perceberem bem, todo o ideal revolucionário enciclopedista, que vai ter a sua cabeça, gente como Denis Diderot, depois aí os três lá, as três massas de manobra, o Robespierre, o Marat e o Danton, eram bucha de canhão, me desculpem. Eram bucha de canhão de um processo neo-intelectual, revolucionário, advindo da Revolução Protestante, com a grande fratura na cosmovisão, na visão de mundo única, no sentido de sólida, de unidade, equânime, inquebrantável, que se tinha até de então, e que culminou na Revolução Francesa. A Revolução duas pessoas, né, importantes, né, nesse contexto, são dois protestantes que vão dar origem à maçonaria. Sim, sim. Né? Quer citar os dois, Padre Pedro? Os dois protestantes? Não me esqueci o nome. Sim, mas os dois são ingleses. A origem da maçonaria, quer dizer, a primeira loja maçônica por excelência, depois se quiser pegar, mas para nós citarmos bem. Muito boa ponderação. Padre Pedro, eu até tenho a obra aqui, né, que é a obra-prima, assim, né, importante para os maçons, mas Anderson, um deles é Anderson. Né? As Constituições de Anderson, que é o que hoje a maçonaria tem assim como base, né? Perfeito, perfeito. Bom, vale recordar que a coisa é tão grave, é tão crítica, que os pais da Revolução Protestante, e aí se vê como o demônio opera com muita sagacidade e de forma sempre muito rapinosa e sorrateira, né, Pedro? Porque assim, os pais da Revolução, o pai da Revolução Protestante é o demônio, é Satanás, ok? Como o pai de todas as revoluções. Não é que ele é pai da Revolução Protestante, ele é pai de todas as revoluções, de todo o ataque a Deus e a sua obra, ele é o pai, Satanás. Então, se o protestantismo é uma das principais obras de ataque a Deus e a sua obra, uma das principais ferramentas, o que eu quero dizer é que Lutero era padre degenerado, Calvino era padre e Zwinglio era padre. Quer dizer, impressionante. 3 sacerdotes degenerados. Guardem essa expressão, né, Padre Pedro? O que um padre degenerado, o que um padre desviado, o que um padre herege, o que um padre vendido à mentira e ao erro teológico, o mal e a tragédia que ele pode ocasionar. Nós vamos ver a infiltração dentro da igreja, em sentido universal, e que culminou na dita teologia da libertação para o nosso continente latino-americano. Está aí. Uma obra-prima.
uma obra-prima, Padre Pedro. Eu já li umas 4 vezes. Esse eu já li umas 4 vezes, eu posso falar sem receio, viu? A grande obra do Marshall. Sei que, viu, Padre Pedro, ele está preparando um novo, que deve estar estourando por aí. Vai estourar em inglês, e depois... Mas vamos lá. Passada a Revolução Francesa, então a Igreja não, então Cristo não, e um deísmo desfigurado, meio informe, meio não se sabe o quê, que aí qualquer coisa pode ser reconhecida como Deus, a tese gnóstica, né? A gotícula lá de água passa a ser Deus, partícula dele não, e todo mais que o queiram. O panteísmo desdobrado até as últimas consequências. Nós vamos avançar, o pensamento vai florescendo, vamos dar um salto bem forte agora. Chega a Revolução Bolchevista, importada de fora, dessa classe neo-intelectual sulpurosa e realmente que odeia a Deus. Lembre-se que a Revolução Bolchevista na Rússia, ela foi importada, realmente, ela foi importada, foi levada para lá de fora, né? E um século antes, no século XIX, Marx vai dizer que tinha que fazer a revolução. O que era a revolução? A tomada do poder e dos meios de produção através do proletariado, e que então as coisas já estariam aí resolvidas e se criaria um novo mundo. Quer dizer, o ateísmo materialista levado mesmo a cabo, no fundo, Deus não existe, a religião é o apelo do povo, e o que nós temos que resolver é a nossa história tomando o poder, levando o proletariado quer dizer, a tirar das mãos daqueles que o oprimem as ferramentas de opressão. Aí vem a contestação à família e tudo, e já falaremos disso. Bom, terminado o ciclo da Revolução Bolchevista, na década de 30, Padre Pedro, aos que nos acompanham, na década de 30, nós vamos ter um movimento. Na verdade, foi ainda no final, as ideias marxistas migram da Inglaterra para a Alemanha, para uma das principais cidades, a cidade de Frankfurt, no final do século XIX, na reta final do século XIX, 1890 e alguma coisa. E as ideias de Marx vão migrar da Inglaterra. Marx era alemão, mas radicado na Inglaterra. Lembre-se que a Inglaterra é um dos centros da Revolução. Sempre será. É onde nasceu a maçonaria, inclusive, a dita maçonaria moderna, né? Onde nasce a maçonaria moderna. Então, o que nós temos, não liguem não que tocaram aqui a campainha, mas o Padre Maurício já vai atender. O que nós temos é que, então, nesta universidade, a Universidade de Frankfurt, vai se criar um departamento dito de Sociologia e História para analisar o processo histórico de uma forma mais profunda e ver, olha o argumento, as causas que levaram a sociedade a estar organizada como ela estava. No fundo, era criar o argumento para atacar a Santa Igreja e dizer que a Igreja é o câncer do mundo e o mal da humanidade, é isso que eles queriam. Isso vai ter pico quando? Ali nesse ambiente, Padre Pedro e os que nos seguem, nesse ambiente, alguns pensadores, como vou dar somente alguns deles, Horkheim, Lukács, Georg Lukács, Mark Horkheim, Theodor Adorno, e aí vem o Habermas, Jürgen Habermas, o Karl Korsch, o Herbert Marcuse. Na década de... Eles vão subir o tom revolucionário, o tom de contestação da ordem anterior e a explicação do como nós chegamos a tudo isso, atribuindo um processo histórico de obscurantização por parte da Igreja que teria oprimido as civilizações, os povos anteriores e posto o cabresto através de uma instituição que é o papado. Começa todo aquele bobajó, aquele blá 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 revolucionário. Então precisávamos emancipar a cultura do domínio e do cabresto daquilo que a Igreja havia formado obscurantistamente na Idade Média. Chamar a idade que durou 1000 anos de Idade Média já é desqualificá-la, porque não é nem antiga nem moderna, é média. O que é média? Média é o ruim, é o que não serve para nada, joga fora. De média ninguém vive. Só que há um evento. Muito bem, nós temos aí as 3 cabecinhas principais pensantes, o Adorno, o Horkheimer e o Lukács. Só que tem uma coisa, eles estão fomentando, repensando a questão da mulher, e aí
o feminismo toma um novo impulso, algumas categorias que, de fato, eles vão trabalhar a mulher, a questão das massas, a cultura. Eles fazem uma jogada, Padre Pedro. O que transmite, qual é o código de intensificação do tecido social? O que transmite os valores da sociedade, a cultura? O que eles entendem como cultura? O complexo de todos os elementos que compõem o quê? A ferramenta de transmissão desses valores. Então, a arte, a literatura, a poesia, o teatro, tudo está dentro daquilo que eles chamarão de cultura. Cultura de cultivo, de fato, daquilo que forjará a forma de pensar, a maneira de pensar e o modo de viver de uma nova civilização, que é isso que eles têm que alterar drasticamente. Eles colocam isso de forma muito clara. Vamos fazer um parêntese aqui? Chegamos a 1930, Frankfurt, tá bem? Entendam o que eu vou colocar. Todos eles eram judeus. Judeus ateus, só isso. Padre Pedro, todos esses homens eram judeus ateus, ok? Um pouco antes, voltamos aí a algumas décadas antes, na Itália, um revolucionário chamado Antonio Gramsci, um marxista que vai recodificar o marxismo, interpretando o marxismo como apropriação da cultura para a transmissão da revolução, da tomada da realidade como eles queriam fazer. E ele esteve preso, e na prisão ele fez os seus grandes escritos, grandes entre aspas, mas o Gramsci dizia uma coisa: não vai haver revolução nenhuma se nós não tomarmos a cultura, e não vai haver tomada de cultura alguma se nós não infiltrarmos a família e a igreja. Mas enquanto a igreja não cair, guarde essa expressão, Padre Pedro, enquanto a igreja católica, apostólica, romana não cair, isso é Gramsci, não é possível que o marxismo tenha algum futuro. Isso é Antônio Gramsci. Isso não é Karl Marx. Que Karl Marx fosse um satanista é uma outra matéria. Eu estou aqui com uma obra que vai tratar do tema que o padre Paulo Ricardo também tratará, Marx e o Diabo. Hoje à noite. Como um perito em demonologia que o senhor é e formado para o Ministério do Exorcismo, esse é um tema que o senhor discorre com muito mais autoridade, com muito mais domínio, mas que Marx fosse um satanista, como todos os revolucionários, ou seja, ainda que disfarcem o seu satanismo com o clichê, com a grife, com a etiqueta, né, de novas formas de filosofia bastante avançadas, e que sejam embasadas numa roupagem chamada de gnose, isso é outra coisa. Mas, ao fim e ao cabo, vai dar no mesmo. E sereis como deuses. Se livrem do poder de Deus, se livrem do domínio de Deus, da igreja, e sejam livres. E sejam livres. Bom, Gramsci disse, sem cair a igreja católica, o marxismo não tem futuro. E ele cria as bases para o futuro marxismo cultural, que eu não sei, realmente estaríamos investigar o máximo possível, mas eu acredito que os teóricos de Frankfurt, do Círculo de Frankfurt, levaram isso a sério. De alguma forma levaram isso a sério. Particularmente o Lukács, o Horkheimer e o Adorno. Depois o Korsch tem algumas afirmações, essa coisa do poliamor, por exemplo, do Paulo, da possibilidade de se ter relações com pessoas da mesma família e de todas as idades. Você pega, me permite, tá? Você pega a defesa que o senhor Fernando Haddad faz isso, e que o falecido Olavo de Carvalho desmascarou publicamente. A defesa que o senhor Fernando Haddad faz da coisa do poliamor, chamar de poliamor. Quer dizer, eles são especialistas em manipular a linguagem, em ressignificar a linguagem, em mudar o sentido das palavras, em alterar totalmente a semântica do que elas significam. E o Haddad defende muitas coisas brutais, como que é possível que um pai faça sexo com sua filha, que seja criancinha, baseado no Korsch, né? Baseado em Karl Korsch, que é um dos membros dessa coisa. Só que vai haver um evento, Padre Pedro, que aí eles vão ter que empurrar a coisa um pouco para frente. Qual é o evento que vai acontecer?
Eles não contavam que em 1933 subisse ao governo da Alemanha um chanceler, que foi um homem horrível, terrível, assim, maléfico, do pior, um homem possesso, provavelmente chamado Adolf Hitler, um servo do demônio. Mas os demônios se matam. Eles se unem para destruir a Deus, entre aspas, não, e a sua obra. Mas entre eles se matam. E o pérfido, o perverso, já quero colocar aqui, o pérfido, o perverso Adolf Hitler sobe ao poder em 1933 e ele vai começar a caçada, a terrível caçada aos judeus. A, mais do que odiosa e hedionda caçada aos judeus. Que repugnamos, que deploramos assim, da forma mais dolorosa que possa haver, o que ele fez com os judeus. Quando ele começa a caçada aos judeus, o que acontece? O que eles eram, Padre Pedro? Eles eram judeus. Eles têm que sumir da Alemanha. Independentemente de serem judeus ateus, mas etnicamente eles eram judeus. O que eu estou querendo dizer com isso? Que ia sobrar para eles, não? Que ia sobrar para eles. Então eles se mandam, eles começam a se espalhar, mas qual foi o país onde eles tiveram melhor acolhida? E a propósito era o maior, estava pronto para ser o maior império do mundo, então se já não fosse. Eles vão ter uma maior acolhida nos Estados Unidos e a maior parte deles vai migrar para a Universidade de Colômbia, que vai passar a ser o QG da revolução cultural marxista no coração do mundo, nos Estados Unidos da América do Norte. E a partir da Universidade de Colômbia, da Columbia University, que eles vão disseminar todo o ideal cultural revolucionário que irá se espalhar para, vamos dizer, a grande parte a maioria das universidades de todo o mundo, não só em toda a América Latina, como também na Europa, porque serão conferencistas renomados e badaladíssimos. Quando passar a Segunda Guerra e começar a restauração europeia, por exemplo, ali já na década de 60, quando a Europa vai estar estabilizada, Padre Pedro, alguns deles ainda vivos, já anciãos, mas ainda vivos, vão ser bom, alguns deles viviam há pouco tempo. Nós temos o debate do Jürgen Habermas, se não me engano, na década de 90, se me ajuda, Padre Pedro, ainda já no ano 2000, com o cardeal Joseph Ratzinger, eu creio que na década de 90, porque mais já logo em 2005, o cardeal Ratzinger vai ser Bento XVI. Então eles vão se tornar conferencistas badaladíssimos. E eles vão passar mundo afora, ditando a nova regra de pensamento, a nova ordem de visão da realidade do mundo, e vão disseminar todos os seus conceitos revolucionários de destruição, de desconstrução, de negação de todo o passado e de levantamento de um novo ordo, de uma nova cosmovisão, de uma nova visão intelectual do mundo e da história. Nós vamos ter aqui, eles são marxistas heterodoxos, viu? O que é um grande gancho que eles vão pegar, Padre Pedro? A forma marxista, a forma marxista, truculenta, assumida pela Revolução Bolchevista na Rússia. O que acontece é que essa forma bolchevista na Rússia, com Lenin, com Stalin, com Trotsky, que teve que sumir para o México para não ser assassinado por Stalin. Estou falando, os demônios se matam. Uhum. Eles vão contra a obra, Deus e a sua obra, né, Padre Pedro? Depois eles vão se matando. Trotsky teve que sumir para o México para não ser morto, é coisa de louco. E aí no México ele vai ser de fato assassinado por um agente infiltrado da Rússia que vai provocar o seu assassinato. Mas bem, aquele marxismo assumido e codificado na Revolução Russa, de uma forma mais leno-trotskista, vai ser entendido pelos teóricos de Frankfurt como indigesto. Por quê? Porque o poder bélico do Ocidente
será sempre maior, porque na base da queda de braço, do muque, da trocação de tapas, eles sabem que não vai prevalecer a revolução. Então, o que eles entendem, e que depois, no outro sentido, outros pensadores e outros revolucionários vão falar, é que vamos ganhar as inteligências e vamos ganhar os corações. Vamos ganhar as inteligências. Vamos meter nas cabecinhas dos estudantes, primeiro com as universidades, depois a coisa vai mais... Primeiro com as universidades. Vamos pegar a futura classe docente, universitária. Vamos tomar a academia. Depois de tomarmos a academia, nós tomamos os colégios. Depois de tomarmos os colégios, está tudo tomado. Quer dizer, começa com os universitários. Hoje está no maternal, Padre Pedro. Sim, sim. Hoje a revolução já está no maternal. Eles aprenderam. Já. E avançaram enormemente a agenda. Então, o que eles colocam como perspectiva? Se nós temos que passar as pautas do feminismo, se nós temos que passar as pautas de uma nova cultura materialista ateia, totalmente desconstrucionista, rompida com o passado, que dilua a família como célula máter da sociedade, como dizia São João 23, que dilua a família, que altere totalmente o plano da sociedade e que chegue ao que nós queremos, que é o que seja, cheguemos ao antinatural, ao desumanizado e ao transhumanizado. Cheguemos, vamos colocar melhor, ao antinatural, a desumanização e a transhumanização. Nós vamos fazer a cabeça da moçada. Vamos falar de uma forma bem clara, Padre Pedro. Não adianta, vamos fazer a cabeça da moçada. Revolução sexual, feminismo, revolução sexual, o advento da mulher, a emancipação da mulher, a teoria da igualdade, que é impossível, por própria natureza ela é impossível. Começa que os próprios entes já são diversos, são diferentes. E assim por diante. Então, o que nós vamos fazer? Aquele livro, né? Acho que eu tenho até aqui. Libido Dominandi. É um livro muito interessante, porque mostra como, né, a realidade do sexo ele é usado como instrumento, né, de manipulação, de escravidão, né, de controle. Sim. Me dá um segundo, me permite pegar aqui duas coisas. Vai estar aqui na tela mesmo. Um segundo. Eu não quero ficar com bibliografia pesada, não, mas tem... Vamos falar, então, de 3 títulos, Padre Pedro Paulo, que eu acho que todo mundo vale a pena ter aí em casa. Tá aí. Isso. Tá aí. A libido dominante. Tá aí. Muito importante. Muito. Também eu queria indicar, Padre, de Michael Jones, Modernos Degenerados. Tá aqui. Isso mesmo. Ok? Esse seu aí é um clássico. E não dá para não... Do Paul Kengor. Também pela Objetiva, a mesma editora. Isso. Esse é recém-publicado. Então nós temos... E aí... também, né, claro que a Bíblia de Karl Marx, que era, né, a origem da família, sociedade, privado e Estado. Estupendo. Então, as pautas que eles defendem hoje não é uma coisa que, de repente, alguém bolou. Não. Né? Lá atrás eles pensaram. Sim. Então, o último livro a gente vai comentar sobre isso. Agora, como... Esse aqui o senhor deve conhecer, o Comunista Exposto. O Comunista Exposto. Onde tem toda, né, a lista de metas, né? De aplicação. Esse é um clássico, né, Padre Pedro? Esse é um clássico. Para entender, talvez esse seja o melhor. Né? Como eles trabalharam as metas, como eles foram implantando, como isso é um processo que eles têm paciência, coisa que às vezes nós não temos. Mas eu queria muito também, Padre Pedro, do Christian Rodrigo Iturralde,
Christian, Rodrigo Iturralde. Esse eu não estou com o exemplar aqui. A Escola de Frankfurt e o Início da Nova Esquerda, da própria Vide. De Christian, Rodrigo Iturralde, a Escola de Frankfurt e o Início da Nova Esquerda. Vale a pena. Agora, Padre Pedro, nós estamos falando aqui no âmbito, nós vamos ter que chegar num assunto que o senhor me pode, por favor, viu? Lembre-se o que Gramsci falou lá atrás, ok? Então eles ganham as universidades, ganham Hollywood, a imprensa, os jornais, a narrativa que transmite a percepção da realidade, transmite não, que tenta alterar a percepção da realidade, que é o que nós temos agora. Você está vendo um peixe e a pessoa está falando que é um coelho. Uhum. Agora, coloque um coelho no aquário. Não coloque. Senão a Sociedade Protetora dos Animais vai me processar. Padre sugere colocar um coelho no aquário. Eu estou usando uma expressão de linguagem. Não coloquem um coelho no aquário, porque o coelho não é um peixe. Você vai matar o pobre bichinho, afogado. Ok? Não chame um coelho de peixe, achando que por chamá-lo de peixe, ele será um peixe. Coloque ele no aquário. Olha, isso daqui a pouco pode ser coelhofobia. É. Aí eu vou ser processado por coelhofobia. É. Muito bem posto. Agora, lembra-se, Padre Pedro, eles tomaram, então, a universidade, tomaram Hollywood, tomaram o teatro, tomaram a literatura, eles se espalharam por todos os cantos e não conseguimos uma ofensiva, uma contraofensiva. Nós ficamos muito desmobilizados de uma certa forma. A infiltração foi muito forte e nós não conseguimos responder à altura. Lembre-se o que eu coloquei ali atrás. Aqui, Padre Pedro. Lembre-se o que eu coloquei ali atrás, Gramsci. O marxismo não tem futuro se a Igreja Católica não cair. Uhum. O marxismo não tem futuro se a Igreja Católica não cair. Vamos arrastar para dentro da Igreja a revolução, a alteração de paradigma, a alteração de cosmovisão, a alteração de percepção da realidade. Então, na década de 60, na mesma década que a revolução vai avançar e muito, Padre Pedro, o nível de avanço da revolução dentro da década de 60, que vai culminar com o maio de 68 na França, com o progresso você falava a perversão sexual. Você sabe que a senhorita Simone de Beauvoir, a âmaga do Jean-Paul Sartre, você sabe que ela levava meninas para manterem relação com ele, enquanto ela assistia, para comprovar os seus experimentos intelectuais. Para dizer o livro é Relações Perigosas. Relações Perigosas. Essa Perigosas. mulher. É isso. Quer dizer, um demônio, né, Padre Pedro? Objetivamente falando, um demônio. Um verdadeiro demônio. Bom, vamos infiltrar a igreja. E aí, na década de 60, eles não começam ali, entenda isso, Padre Pedro, a raiz da infiltração não começa na década de 60. Tá? O que entre a eclésia vai se chamar de modernismo, a revolução cultural entrando para dentro da igreja. Ou, o seu Sepúlveda, ele tem uma visão que eu concordo muito, esse é um gigante. Ele diz o seguinte, Padre Pedro, ele diz que não é que a igreja tem importado de fora o que vai corroê-la. Ela foi corroída a partir de dentro. E aí, mas vejam que aqueles que a corroíram a partir de dentro, eles estão dentro de uma sociedade. Quer dizer que o impacto dessas ideias revolucionárias sobre o pensamento deles aconteceu. E eu estou com o seu Sepúlveda. Foi a partir de dentro, de clérigos, padres e bispos. Que, por exemplo, quando São Pio X condena a infiltração do modernismo, a alteração da cosmovisão e a adesão a doutrinas pagãs que vão corroer o ensino da doutrina católica e a sua estrutura, isso vai da onde, Padre Pedro? Olhemos para os nossos dias. No fundo, vários, já naquele primeiro momento, vários clérigos
vamos dizer, sejam padres mesmo, sejam bispos, já na alta hierarquia, já se opuseram a Pascendi Domini Tigredis, a encíclica, a obra-prima de São Pio X, condenando o modernismo. Não era outra coisa senão uma infiltração revolucionária já dentro da igreja. Quer dizer, a raiz não está na década de 60. O que acontece é que as coisas avançam e na década de 60 o ambiente de dissolução, o ambiente de fraqueza intelectual, o ambiente de início, não, já de aceleração de corrupção dos costumes, da emancipação sexual, da criação da pílula, que foi duramente condenada, da pílula anticoncepcional, que foi duramente condenada por São Paulo VI. Padre Pedro, você sabe que São Paulo VI era o querido de todos os revolucionários, né? Uhum. Até mesmo daquela sociedade que não é nenhum, é fato. Nós trabalhamos com fatos. O Cardeal Denos deu uma entrevista à televisão, se eu não me engano, na Austrália, dizendo que a tal história da máfia de St. Gallen, isso aí não tem nada de fantasia, nem de teoria da conspiração, é fato. Há um grupo que se dispôs a mudar o paradigma da igreja, a maneira como a igreja concebe o mundo e a realidade, que não é sua, é revelada. A igreja não é senhora, é serva do único e eterno Deus. Então você vê que os sereis como Deus, querendo mandar em Deus, isso aí é fato. O que nós temos aqui, Paulo VI era o querido de toda essa gente até ele lançar a Manevite. O dia que ele lançou o Manevite, ele assinou o atestado de ódio de toda a infiltração. Agora, que seja dentro da igreja que tenha nascido, tudo bem. Aí vão vir os revolucionários que beberam dessa corrente marxista cultural, que beberam, e que vão ter alguns expoentes. Me foge um deles, não é o Gustavo Gutierrez. Gustavo Gutierrez levou muito nome, mas, de fato, foi um revolucionário daqueles. O peruano Gustavo Gutierrez, o clérigo, o sacerdote, o padre Gustavo Gutierrez, mas há um outro que realmente, depois, se o padre Pedro lembrar, mas teve... Sim, um espanhol. Oi? É um espanhol. Sim. Daqui a pouco vem. Sim. Então, a maior importância do que ele. E aí a infiltração entra. E aí toda essa revolução cultural, a mudança na linguagem, a mudança nos modelos, a mudança na compreensão da realidade, a alteração de interpretação de tudo, vai infiltrar na igreja e vai se impor como aquilo que nós chamamos, Padre Pedro, de teologia Hugo Asman. Perfeito. Hugo Asman. Que foi até mais importante, né, Padre Pedro, que o próprio Gustavo Gutierrez, né? Muito mais elaborado, muito mais sofisticado do que o próprio Gustavo Gutierrez, não? Então, Padre Pedro, aí eles entram codificando toda essa revolução numa forma teológica chamada teologia da libertação, de índole materialista ateia, e vão impor o seu discurso durante 50 anos dentro da igreja. E esse discurso, que quer dizer, no fundo, o arcebispo emérito de Guadalajara, Padre Pedro, que eu tenho uma devoção, o Monsenhor Sandoval Níguez, sabe o cardeal emérito, né, de Guadalajara, o Monsenhor Sandoval Níguez, já está bastante ancião, mas ele tem sido uma dessas vozes proféticas. Não chega muito aqui, viu, Padre Pedro? Eles bloqueiam muito. Mas o Monsenhor Níguez, ele diz o seguinte, que a teologia da libertação, ela é a teologia modernista europeia aplicada na luta entre classes dentro do continente latino-americano. E aí sim, na luta entre classes, pode ver que é o tempo inteiro. Lá um pouco mais chique, um pouco mais... o pessoal lá é o revolucionário de terno Arnani, charuto cubano e blend de 15 anos no brinde, né? Aqui é aquela esquerdização sandinista, revolucionária sandinista, que chegou ao Brasil. Nunca nos esqueçamos que
fez-se um simpósio em São Paulo, sob os auspícios do arcebispo de então, com convidados como Frei Beto, como o excomungado Frei Beto, em Late Sententia in Ue, mas como o ex-Frei Leonardo Boff, o revolucionário, fez um simpósio aqui dizendo que tínhamos passado da hora de levar ao extremo a radicalização da revolução dentro do clero e de assumirmos, de fato, em definitivo, a plataforma de emancipação dos pobres, diga-se emancipação dos pobres, eles deixar de ser pertença de Deus e passar a ser pertença em massa de manobra nossa. É isso, Padre Pedro. E nessa noite, no simpósio, se levantou um brado a sandinização do clero católico no Brasil, que tinha acontecido na Nicarágua. Olha que tristeza, com o Cardeal, não? Que foi corrigido duramente por São João Paulo II no aeroporto, né? Logo na chegada, nos dias do atual ditador, que lá já estava também o Ortega. E nós encontramos muito no YouTube vários vídeos ainda do Cardeal. Sim, não é? É chocante. Assim, é chocante. A que ponto que nós chegamos? Se ele servisse a Deus com 1% da grana com que ele serviu ao comunismo, ele teria dado um sacerdote assim exímio. 1%, Padre Pedro, da grana com que ele serviu, Então, assim, a revolução... Oi? Guerrilheiro. Sendero Luminoso, FARC, MR sei lá o quê, e daí para frente. Val Palmares e companhia, guerrilheiro, a coisa desse naipe. Então a revolução chegou, ela tomou todos os passos, preencheu todos os espaços, só que agora ela está na última fase, instrumentalizada pelos globalistas. O capital de difusão, de implantação das suas ideias mundo afora, através de um complexo midiático pesado. Cinema, mídia. Hollywood está infestada. Padre Pedro, Hollywood está infestada. Olha a agenda da ideologia de gênero. Olha a apologia daquele movimento cheio de letrinhas que tem como símbolo a usurpação do arco-íris, que originalmente são 7 cores, o criado por Deus, e o mico de Satanás são 6. Né? Vocês sabem que o Rainbow Big tem 6 cores, né, Padre Pedro? Não são 7. O arco-íris da aliança dado por Deus no momento do fim do dilúvio são 7, a perfeição. O mico de Satanás produzido e utilizado por aquele movimento das múltiplas letrinhas são 6 cores. Então, a agenda passou. Em que estágio nós estamos da revolução cultural? As ideias já estão disseminadas, Padre Pedro. Já estão disseminadas por todos os lados. Né? O feminismo, levado agora, a sua última etapa é a negação da própria mulher. Não existe o ser. Então, se não existe o ser definido, não existe a mulher. Só um parênteses. O movimento feminista ele vai iniciar em 1848, no ano que Marx escreveu o Manifesto Comunista. Aí. Né? O ano do manifesto, né? Isso. O ano do manifesto. Isso. É filho, né? Então, eles não percebem. Tempo atrás, o padre José Eduardo escreveu um texto, foi muito conhecido, chamado Caindo no Conto do Gênero. E onde as feministas, e hoje o povo do LGBT, esse povo todo aí, eles não percebem que eles estão sendo usados como massa de manobra. Massa de manobra. Né? Massa de manobra. Matilha revolucionária. Matilha, horda, revolucionária, né? Horda bárbara mesmo, horda bárbara, Padre Pedro. Eles não notam que eles estão sendo instrumentalizados como horda bárbara, dessa barbárie toda. A ponto de... Então, agora já não se fala mais nem um terceiro gênero. Agora já se diz que há tantos gêneros possíveis quanto cada um pode conceber que existam. Quer dizer, se amanhã, Padre Pedro, fulano descobrir, se ele pensar que ele é uma samambaia, ele, enfim, né? O seu gênero seja o gênero da plantidade, em alfa 4, ômega 3, longitude 5, latitude 15, está pronto. Isso, para voar. Está nesse naipe, o isolamento da realidade, e chegou. Só que agora é a última fase da revolução cultural, padre.
dá para desfiar muito ainda. Na igreja, é a deposição do credo bimilenar, da sua lex credendi e a destruição da sua lex orandi. Da forma litúrgica estável, orgânica, que foi sendo consolidada ao longo dos séculos e que, por ter sido consolidada ao longo dos séculos de forma orgânica e sólida, traz os elementos da lex credendi e os transmite de uma forma inconfundível e inviolável. Então, agora é a deposição e a destruição do credo, substituído por um novo credo universalista, ambiental, ecológico, e Carta da Terra. A Carta da Terra, e multissexual, um credo de muito mais de inspiração gnóstico-maçônica, onde, de fato, como é que os maçons se chamam? É tutti fratelli. Pronto. É tutti fratelli, é só isso. Eu estou usando a forma correta. É tutti fratelli. Né? E intra ecclesia é a solução da lex credendi, da deposição do credo e da lex orandi, na destruição da liturgia e na eliminação do sacrifício perpétuo, e no extra ecclesia, numa nova ordem mundial antinatural, desumanizada e transhumanizada. Padre, nós já estamos muito perto disso. A ponta do iceberg, revolucionária culturalmente, tem o seu marco na Agenda 2030 da ONU, que é a ponta do iceberg. Ilude-se quem acredita que aqueles 17 pontos propostos na Agenda 2030 da ONU esboçam e esclarecem e manifestam tudo aquilo ao que eles desejam chegar. Não, não. Quando você tem um iceberg, vamos explicar, né, Padre Pedro? Quando você pega um bloco de gelo formado oceanicamente, quando você tem um iceberg, a parte que está acima da superfície, ela é 10% da parte da massa total. 90% está abaixo da superfície. A agenda revolucionária cultural, que está exposta na Agenda 2030 da ONU, manifesta 10% daquilo ao que eles querem chegar. 90% está no subterrâneo. E aí são coisas que eu ouvi de uma grande intelectual católica, que ela dizia o seguinte: nesse dia, nós vamos ver cumprida a profecia de São Mateus, Padre Pedro, quando Nosso Senhor disse que muitos pedirão para não ter nascido. Não estou querendo chocar ninguém, porque o Senhor é a minha força, o meu galhardão, o meu baluarte, estão em paz. Nossa Rainha está conosco. Mas chegando à última fase de implantação da sua revolução cultural, que é o transhumanismo, que é o advento de uma nova civilização através da cibernética, de uma nova biologia fictícia, criada, uma biotecnologia, a supressão do homem. Aquilo que, de uma certa forma, o Lewis fala, não é, Padre Pedro, na abolição do homem, o Clive Staple Lewis. Né? Aquilo que está, talvez, o clássico dos clássicos, para mim, Padre Pedro, O Senhor do Mundo, do Robert Hugh Benson. Está lá. Para mim está tudo lá. Pode pegar o Solovyov, pode pegar quem o quiserem, mas o excelente Sanz, o padre Alfredo Sanz, O Fim dos Tempos, em seus 6 autores, excelente, uma grande escatologia, uma grande leitura meta-histórica, mas O Senhor do Mundo, do Benson. Na última fase, a Revolução Cultural desembocará no transhumanismo. E aí, o ódio a Deus estará na supressão da sua obra-prima, o ser humano. Como dizia um grande pensador, Padre Pedro, é a última monarquia que está agora em xeque. Qual é a última monarquia em xeque que precisa ser destruída? O ser humano. A última monarquia. E a obra é isso. Bem,
É isso. Não sei se eu consegui me explanar. Excelente. Uma boa síntese. Eu tentei juntar tudo, né, padre? Excelente, Né? excelente. Fazer um pacote. Dúvidas, Acho perguntas, que... comentar, quer eu acho, pontuar? Por favor, padre Pedro. uhum. Eu acho que o senhor, né, traz os principais nomes. Depois, claro, né, a gente podemos ir revendo essa live e a partir daí, ir, né, nos situando, né, nos autores. E o padre José Eduardo, quando falou de todo esse contexto agora que estamos vivendo, né, na América Latina, bem, no mundo todo, né, de luta pela implantação do aborto, e ele mostra assim como o Brasil né, é um lugar-chave nesse contexto mundial. E ele dizia, se de fato o Brasil cair e a agenda do aborto for levada adiante, aí nós vamos entrar nesse processo, nesse momento crítico, que isso vai, né, vai criar, vai desconfigurar o ser humano de vez, como se pretende, né? Então, eu acho muito triste hoje, padre, a preocupação das pessoas se trata de a gente ter o candidato de estimação. Não se trata de se esse candidato me agrada ou aquele. Não, se trata de um projeto, né? E de ver quem está a servir dessa pauta, desse projeto, né? Então, a questão de simpatia, de afinidade, isso é o de menos. Ah, não gosto desse porque se fala isso, aquilo. Olha, é pensar muito pequeno, está muito por fora de tudo isso. É muito medíocre, né, padre Pedro? Sim, sim. É muito medíocre. É não ter identidade alguma, porque como Uhum, católicos apostólicos romanos, nós somos pró-vida, nós uhum. somos pró-família, nós somos pró-liberdade, nós somos pró-propriedade privada. Por lei Sim, natural e revelada. isso. Por lei natural e revelada, né, padre? Quer dizer, não Então, dá para... o que falta é convicção cristã, né? Decisão por Deus. E olha, né? Diante disso, esses princípios não estão em negociação, né? Não se negocia. Não se... A Uhum, proteção do nascituro não se negocia, né, padre Pedro? uhum, Né? uhum. Não se negocia. Hein? A vida do indefeso no ventre materno. O que nós precisamos é simplesmente criar os meios para que a mulher vulnerável tenha a condição de levar em frente a sua gestação e depois ter essa vida acolhida e cuidada como deve ser. Assassiná-la Uhum. no ventre materno? Não, não. Sim. Mas é esse rancor, esse ódio ao Criador e à sua criatura que vai se manifestando aí. Uhum. Padre Pedro, se o senhor me permite, o que eu quero dizer realmente é que o que está em jogo no Brasil é a vocação da terra de Santa Cruz. É Uhum. de avançar no propósito, no desígnio de Deus sobre sermos uma nação heróica, pujante, espiritual, moralmente falando, apostolicamente, onde a obediência e a solidez da fé católica se traduzam numa vida de santidade que protege a família, que Uhum. protege a vida desde a sua concepção até o seu natural declínio, nas palavras de Bento XVI, dadas da tradição católica mais genuína, e que nós estamos dispostos a ir até as últimas consequências pela liberdade de culto e de fé, de professarmos Sim. adoração ao único e verdadeiro Deus, e que nada vai usurpar isso. De um lado, nós temos uma possibilidade, senso de proporção, que é isso. Do outro, nós temos a agenda globalista, Uhum. revolucionária culturalmente falando, que é a bola da vez para a tentativa de tomada de posse do Brasil pela agenda revolucionária, e que Uhum. então será a aniquilação da nossa terra e uma aprovação e um sofrimento, sem dúvida alguma, muito grande. Sim. Quando um católico não enxerga isso, Padre Pedro, o senhor me perdoe. Eu Uhum. pergunto-me realmente até onde ele é católico. E o que há Uhum. de rudimentos católicos na sua consciência e na sua vida, porque não é possível. Mas é preciso dizer que a tomada de conceitos como pobreza e pobre, como sofrimento e dor, por essa esquerda revolucionária infiltrada no clero, foi muito bem feita. Eles se Uhum. apropriaram dessas categorias. E sabem que são categorias que mexem com o sentimento, que Sim, mexem sim. e deixam as pessoas sentimentais.
E aí se manipula muito mais facilmente. Tanto que o regime que ficou socialista no Brasil, durante o governo socialista, que por aqui ficou, nas suas duas formas, na forma fabiana ou na forma trotskista. A forma fabiana, a primeira parte em 16 anos, através do PSDB. E a forma trotskista, que foi a fase seguinte, através do PT, nos 13 anos seguintes. E aí depois dos 3 anos, 2 anos e 8 meses, 10 meses de complemento do vice que assumiu. Mas na mesma cadeia. O que nós temos aqui, essa agenda perversa, revolucionária, que aqui dominou durante todo esse período, só não dominou em definitivo, eu perdi o nexo, mas só não dominou em definitivo porque a Providência Santíssima interrompeu. A Providência Santíssima interrompeu. Mas se eles voltarem ao poder, Padre Pedro, certamente eles não vão falhar em implantar a agenda integralmente. E levar até as últimas consequências, o sufocamento da terra de Santa Cruz. E o aniquilamento do desígnio de Deus, não sem a permissão de Deus, sobre ela. É disso que nós estamos falando. Né? Isso mesmo. Que a gente desavisada, a gente ignora. As 4 categorias de um laicato que nós temos hoje, Padre Pedro, eu tenho muito para mim isso. Ingênuo e ignorante, desavisado e superficial. Então, superficial e ignorante, na ordem certa. Superficial e ignorante, ingênuo e desavisado. Então, não tem saída, dá no que deu. Agora nós temos que ir. Oséias 4:6. O meu povo se perde por falta de doutrina. É isso. É isso. É isso. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Padre, agora, indo assim para o final, se o senhor pudesse assim, pontuar algumas coisas bem concretas, assim, né? Diante de todo esse contexto preocupante que nos encontramos, né? O que eu, como cristão católico, devo fazer? Por onde começar? Né? Ótimo. Olha, Pedro, olha, a primeira coisa, não há dúvida, o primeiro recurso é a oração. Se não fizermos recurso à oração, já perdemos, teremos falhado. Bem diante da iminência do extermínio do povo judeu, Esther, provocada pelo tio que a havia criado, ela era irmã, ela era filha de seu irmão, mas Mordecai, Mardoqueu, a chamou e disse: bom, as grandes vitórias da história da igreja sobre as trevas vieram da oração. Rosário, penitência, Nossa Senhora tem ensinado isso nas aparições. Jejum. O que é oração, Padre Pedro? O senhor, como sacerdote devoto, pio, como exorcista, é recurso a Deus. O exorcismo não deixa de ser uma oração. O exorcismo é uma oração, né, Padre? É oração. Né? Oração da igreja. É uma oração. Né? A oração da igreja. Né? Então, sem oração, esqueçam. Se esses joelhos aqui não ficarem no chão, perdemos para as trevas. Se Deus não colocar o seu braço, Nossa Senhora disse. Oração e penitência, ensinado por Nossa Senhora. Depois, pare junto em grupos para estudar a doutrina católica. Doutrina mesmo, o catecismo, o tijolão amarelo, o catecismo de São Pio X em forma de pergunta e resposta, os documentos da igreja sobre a questão do marxismo. Estude a 40º ano de Pio XI, os documentos da igreja, todos que o queiram, sobre o marxismo. E não só, quer dizer, a gente passou uma bibliografia. Rezar, fazer penitência, estudar e fazer apostolado. Padre. Não tem. Juntem grupos. Tá aí. Esse que eu ia pegar aqui na minha estante. É um tesouro, porque está coletando aí, né, Padre? Isso aí, é riqueza. Uma riqueza de todos os documentos da igreja. E o comunismo que está condenadíssimo. Então, se nós temos uma esquerda católica infiltrada, escrava, refém da propaganda marxista revolucionária no Brasil, nós queremos dizer, nós somos católicos apostólicos romanos. Rezem, façam penitência, estudem e façam apostolado. Esse documento aqui, Evangelium Vitae, né, eu pude reler nos últimos dias. Meu Deus, que riqueza! Que riqueza! Que riqueza! Né? Obra-prima, né, Pedro? Obra-prima. É para esse momento que estamos vivendo. Boa, Padre. O senhor acabou de me dar uma luz, viu, Padre? Olha, Deus pede, né, vai pedir contas de Caim, né? Cadê o teu irmão? Então nós precisamos cuidar do nosso irmão, né? Ainda mais frágil, vulnerável, né? Que é o nascituro. Então é de fato uma riqueza.
Isso. Padre, olha, o senhor me deu uma luz. Então, olha, filhos, rezem. E uma coisa muito interessante também que aparece aqui, padre, é a família como santuário da vida, né? Hoje o senhor conhece, eu também, né, graças a Deus, tenho conhecido muitos casais católicos abertos à vida, pais que de fato estão preocupados em levar seus filhos para o céu, né? Então, nós vamos responder à cultura de morte, né, tendo uma cultura da vida, né? Casais abertos à vida, que buscam uma vida na graça. Esse é o caminho, né? Claro, com isso que o senhor colocou antes, né? Que é fundamental. Ótimo, ótimo. Padre Pedro, olha, proteger a família, incentivar a santidade das nossas crianças, dos nossos adolescentes, conservar a pureza, prepará-los para avançar em direção ao discernimento vocacional de forma serena, mais sóbria, mais profunda, viverem a castidade antes para depois viver no matrimônio, a castidade matrimonial, que não é a castidade pré-conjugal, é a castidade pós-conjugal, tão santa e necessária quanto, para que o amor não seja escravo do prazer e, portanto, não seja escravo de qualquer instrumentalização que possa produzir, e que agora nós estamos na fase da degradação e da perversão. Por que a esquerda aposta tanto para a prostituição das atuais gerações? Para matar a família, que desvinculando a potência sexual do matrimônio e das suas duas grandes propriedades, que é a unidade entre os cônjuges e a fecundidade. Quer dizer, nós temos tido 2 ataques, e guardem isso, 2 ataques. Nós temos tido o ataque direto à vida já concebida através do aborto, o extermínio da humanidade através do aborto, não deixar que nasçam. E nós estamos tendo um ataque às próximas gerações, não permitindo que concebam. O que é o investimento na agenda L, 3 pontinhos, se não isso? Em 2008, no Encontro Mundial do Papa Bento XVI com as famílias, o então presidente do Pontifício Conselho para a Família, Padre Pedro, o cardeal Giovanni Antonello, eu não sei se o cardeal Antonello ainda é vivo, se for, está muito velhinho, porque já vão 14 anos. Mas o cardeal Antonello dizia que a ONU fez um pacto com o BIRD, o Banco Mundial, que até 2030 tornaria metade da população mundial homossexual. Entende com o que nós estamos nos dando? Como a implantação da agenda na sua última fase antinatural e desumanizante está altamente avançada. Primeiro, desumanizante, depois a biogenética transhumanizante. Os híbridos que estão a caminho, que é, no fundo, uma autocriação, não é outra coisa. Padre Pedro, a dúvida do pessoal, o senhor vai deixar no canal do senhor do YouTube essa live disponibilizar? Vou deixar no canal do YouTube. No próprio canal do senhor no YouTube, né? Então, pessoal... E depois, peço que todos acompanhem, né, o Padre Wander, tanto, né, no Instagram como no YouTube. O Padre Wander, ele já está há muito tempo falando sobre isso, tem várias aulas gravadas, então tudo isso que ele colocou aqui, lá está assim, né, muito destrinchado, né? Então acompanhe o Padre Wander, estarão em boas mãos. Ótimo. Meus queridos, eu vou pedir boa noite, porque daqui a pouquinho eu vou rezar o terço com a Deia e o Tiba. Padre, se o senhor me permitir, eu vou dar um toquezinho para eles também, chamar o senhor, viu? Tá bem, caríssimo. Se conseguir conciliar, né? Tá. Minha vida está um pouco meio atribulada, mas tanto possível estarei juntos. Tá bem, então. Padre, agradeço imensamente a sua disposição, a sua contribuição, né? Acho que o senhor enriquece muito essa semana. E amanhã à noite nós estaremos com o Padre Lodi e também com a Cristonieto, que vão nos mostrar, então, como hoje está esta agenda da implantação do aborto no Brasil. E na quinta-feira nós teremos, então, vários testemunhos de pessoas que passaram pelo drama do aborto. A Zezé, a Cássia Kiss, a Elba Ramalho. Então, né, pessoas que hoje lutam muito em defesa da vida, né? Então, gostaria de convidar todos a continuarem conosco nessa semana e continuarmos, né, nessa batalha, né, em defesa da vida e também da liberdade. Ótimo. Ótimo. Padre,
Parabéns Obrigado, pelo caríssimo. grande simpósio. Eu vou continuar divulgando. Parabéns, que iniciativa. O senhor não sabe o bem que está fazendo a nossa terra, o apoio na obra de formação que esse simpósio aqui, que esse pequeno congresso está fazendo. Padre Pedro, Deus seja louvado pela coragem, pela parresia do senhor nesse evento. Tenho aprendido com o senhor. Muito bem. Padre, se o senhor puder terminar com a bênção. Vamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. E com teu Espírito também. Abençoe-vos Deus eterno e todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.